ano 139 a.C., Marco Popílio Lenas era o cônsul encarregado da Hispânia Citerior, enquanto Quinto Servilio Cepião era o procônsul da Ulterior. Como vimos no vídeo anterior, Popílio atacou Numância, mas após ser derrotado, decidiu ir ajudar Cepião na Hispânia Ulterior, para não se arriscar a sofrer mais derrotas contra os celtíberos. Foi neste ano que a combinação de ambos os exércitos romanos e uma traição nas fileiras lusitanas acabaram com a vida de Viriato e posteriormente de seu sucessor Tântalo, dando por finalizadas as guerras lusitanas. No ano 138 a.C., Popílio foi nomeado procônsul da Hispânia Citerior, enquanto Décimo Júnio Bruto foi nomeado cônsul da Ulterior. Popílio retornou da Hispânia Ulterior e fez outra tentativa de tomar Numância. O ataque foi desanimado, pois na primeira adversidade decidiu se retirar para sua província com seu exército. O ataque foi uma mera formalidade para que o Senado percebesse que ele ao menos tentou. Obviamente, tomar Numância daria um enorme impulso ao general que conseguisse, mas isso é porque muitos haviam falhado. Aqui vemos a personalidade de Popílio. Ele era um homem cauteloso que não queria arriscar perder uma batalha, manchando seu histórico militar. Preferia passar despercebido. No resto do ano, houve apenas escaramuças pequenas em território celtíbero, entre romanos e numantinos e aliados. Os celtíberos geralmente venciam essas pequenas lutas devido ao seu domínio do terreno e à sua tática de guerrilha aprimorada. Por sua vez, Júnio Bruto decidiu entregar aos veteranos da guerra contra Viriato terras em Valência de Tanorum, cujo significado é Cidade dos Valentes, a atual Valência. O cônsul tinha a missão de subjugar definitivamente os rebeldes, pois apesar de os lusitanos já não terem um exército unido nem um único líder como foi Viriato, separadamente se encarregavam de invadir o território romano. Júnio Bruto, no comando de seu exército consular e das tropas estabelecidas na Espanha Ulterior, partiu de Córdoba rumo à Lusitânia. Ele logo entendeu que perseguir as guerrilhas era uma tarefa quase impossível. Os lusitanos ou guerrilheiros de qualquer outra cultura simplesmente fugiam para as montanhas ou florestas, onde nunca poderiam ser encontrados pelos romanos, pois conheciam o terreno como a palma de sua mão. Mas isso sim, todos haviam nascido, foram criados e tinham família em algumas das cidades da Hispania. É por isso que o cônsul decidiu emular Graco, que, como já vimos em um vídeo anterior, em 180 a.C., havia destruído completamente os celtíberos e tirado deles a vontade de lutar por quase 3 décadas. Dessa forma, quando os guerrilheiros vissem suas cidades em perigo, iriam defendê-las e morreriam no ato, poupando às legiões enormes quantidades de tempo que teriam desperdiçado vasculhando as montanhas. Embora, quando os celtíberos decidiram se rebelar novamente, eles o fizeram em grande estilo. Iniciaram a Grande Humantina, que perdurou por 16 anos de conflito quase ininterrupto. Portanto, cuidado com a estratégia que iria escolher. Finalmente, ele iniciou sua estratégia e devastou o território de Portugal. Aparentemente, parte das guerrilhas era formada por soldados brácaros, que são uma tribo pertencente aos galaicos, localizada no norte de Portugal atual. O exército romano cruzou o Rio Douro e se dedicou a combater os brácaros, basicamente devastando seus povoados e suas cidades. Júnio Bruto enfrentou, não se sabe onde, uma colisão entre brácaros e outras tribos galaicas, somando um total de 60 mil homens. Os romanos venceram a batalha e, como castigo, decidiram que também teriam que saquear toda a atual Galícia. Aqui ocorre o que é possivelmente uma lenda. Os romanos alcançaram o rio Limia, o qual consideravam que era o rio Lete. Segundo a mitologia grega, o rio Lete é um dos rios do Hades, e quem o atravessa perde completamente a memória, por isso as legiões se recusaram a atravessar. A lenda começa aqui, e disse que o cônsul pegou um estandarte da legião e atravessou o rio sozinho. Do outro lado do Límia, erguendo o estandarte, chamou todos os legionários do seu exército pelo nome, para provar que não havia perdido a memória. Seus homens atravessaram sem medo e com um moral bem alto. Procederam a devastar todo o território galego e a tomar e submeter suas cidades. O problema que Roma enfrentou é que as cidades eram submetidas, mas quando o exército as abandonava,
e prosseguia com sua missão, as cidades voltavam a se rebelar. Um exemplo mencionado por Apiano é a cidade de Talábrica. Aqui há uma enorme confusão, não se sabe onde estava a cidade, pois depende da edição de Apiano que se lê. A cidade se chama Talábrica ou Lâmbrica, multiplicando os possíveis lugares em que se pode encontrar. Simplesmente tenho que mencionar que esta cidade foi sitiada 3 vezes, até que o cônsul se cansou e, após vencer a última vez, arrebatou-lhes os cavalos, o trigo, o ouro e todo objeto de valor que pudessem possuir. Esta campanha valeu a 10º Júnio Bruto o apelido de Galaico, em referência aos seus combates em Gaécia, atual Galícia. Aqui tenho que anotar algo. O território invadido por Bruto não se tornou uma província romana. Tecnicamente, passaram a estar sob domínio ou proteção do governador da Hispania ulterior, mas também mantiveram sua autonomia. Esta campanha havia sido uma pacificação do território, plantando a semente para uma futura romanização, até que finalmente fossem completamente integradas no Império Romano, tempo depois. No ano seguinte, no ano 137 a.C., Júnio Bruto recebeu o cargo de procônsul na Hispania ulterior, enquanto que Popílio foi substituído pelo recém-eleito cônsul Caio Hostílio Mancino. Mancino dirigiu-se sem hesitar a Numância, decidido a tomar de uma vez por todas a cidade. Ele desconhecia que seria apenas mais um general fracassado perante seus muros e defensores. O cônsul sitiou a cidade, mas perdeu todas e cada uma das escaramuças que ocorreram em torno da fortaleza. Um dia, os numantinos saíram da cidade e, apoiados por voluntários de tribos aliadas, cercaram o acampamento romano. O problema não era apenas, como se já não fosse suficiente, que o acampamento romano estava cercado, mas também se espalhou o rumor de que os cântabros e uma parte dos bacéus estavam a caminho para ajudar Numância. Sem poder confirmar os rumores e se vendo completamente acuado, o cônsul teve que assinar um tratado de paz completamente humilhante para Roma. O tratado basicamente estipulava que os romanos e os numantinos eram iguais e que Numância teria garantida a sua autonomia. Era tamanha a humilhação que o Senado sentiu que, quando souberam do acordado, ordenaram a Mancino seu retorno imediato a Roma para ser julgado, e ele foi substituído pelo outro cônsul daquele ano, Marco Emílio Lépido Porcina. Ao que parece, os rumores eram falsos, e Mancino foi declarado culpado, embora não se saiba exatamente do que. O que se sabe é que ele teve sua cidadania romana retirada e foi entregue desarmado aos numantinos, que recusaram ficar com ele e nem sequer o mataram. Foi tal a afronta que o povo romano sofreu que Plutarco descreveu Mancino como o general mais desafortunado de todos os romanos, e voltando à Hispania, a Citerior havia recebido um novo general e tropas de reforço, por isso em breve veremos uma nova tentativa de tomar a cidade. A questão é, Roma conseguirá vencer desta vez? Ano 137 a.C. Como vimos no vídeo anterior, Mancino havia pactuado a paz com os numantinos em nome de Roma, mas ao mesmo tempo sem que Roma soubesse. Ou seja, quando o Senado teve notícias do pacto, este já havia sido assinado. Isso enfurece os senadores, e rapidamente mandaram julgar Mancino e o substituíram pelo outro cônsul, Emílio Lépido. Este chegou à Hispania com ordens para não guerrear contra ninguém, pois oficialmente havia uma paz declarada. Como comentei em um vídeo anterior, muitos pretores ou cônsules simplesmente assumiam o cargo com o objetivo de ganhar poder e dinheiro, sem se importar com as vidas de seus homens nem com a república. Lépido era um deles. Cansado da inatividade e vendo que seu mandato estava se esgotando a cada momento, acusou sem provas os vácios de estarem introduzindo suprimentos em Numância e, portanto, deveriam ser punidos. Certamente, os Vaxéios e outras tribos estavam ajudando os numantinos de forma encoberta. Nunca saberemos ao certo se Lépido tinha ou não provas. O fato é que ele iniciou uma guerra contra os Vaxéios. Júnio Bruto, que lembramos era o procônsul da Hispânia ulterior, não tinha campanhas planejadas para aquele ano. Então veio em auxílio de Lépido, que além de cônsul era seu cunhado. No comando de suas tropas e com o apoio de Bruto, Lépido invadiu o território de Bacheu e cercou a cidade de Palantia.
Há dúvidas sobre onde estava localizada Palantia, pois aparentemente havia duas cidades na antiguidade com o mesmo nome, ambas muito próximas uma da outra. Uma delas deu origem à atual Palência, enquanto a outra à atual Palenzuela. Há um consenso de que a Palência que foi atacada é a atual Palenzuela, portanto, esta última é a que tomaremos como referência. Pouco tempo depois de cercar a cidade, chegaram dois senadores para ordenar-lhe, em nome do Senado, que não declarasse guerra, pois Roma duvidava que realmente houvesse provas de que os Váctios haviam ajudado os numantinos. O que acontece é que o Senado temia que, se a guerra fosse declarada sem um casus belli apropriado, as tribos da península poderiam se rebelar novamente e os desastres de Numância se repetiriam por toda a Hispania. Não podiam permitir o surgimento de outro viriato. Lépido, por sua vez, alegou que a guerra já havia começado, e que certamente isso no Senado não sabiam, por isso as ordens estavam obsoletas. Também argumentou que, se retirassem agora, seriam considerados covardes, o que seria ainda pior, por isso ignorou completamente os senadores e prosseguiu com o cerco como se nada tivesse acontecido. Os senadores voltaram a Roma sem ter alcançado seu objetivo, levando consigo cartas de Lépido dirigidas ao Senado com as razões pelas quais a guerra deveria prosseguir. Dias depois, um exército inimigo rumou para Palântia para enfrentar os romanos e evitar que a cidade caísse. Lépido sabia que, se enfrentasse e perdesse a batalha, seria obrigado a recuar por medo de que os Vaxéios e outras tribos se encorajassem e aniquilassem seu exército. Habilmente, o cônsul espalhou o rumor de que Palantia havia caído perante as legiões e que estavam preparando as defesas para enfrentar o exército inimigo. Os vácios, ao ouvir os rumores, dissolveram o exército e voltaram para suas casas, sem saber que, na verdade, Palantia ainda estava sob cerco. O tempo passava, os alimentos acabavam e o moral começava a diminuir. Ao longo das semanas seguintes, os romanos foram comendo seus animais de carga até acabar com todos eles. Os suprimentos que chegavam das províncias Citerior e Ulterior eram muito escassos, pois as cargas eram constantemente assaltadas pelas guerrilhas celtíberas e bácias. Chegou um ponto em que os legionários começaram a morrer de fome. Lépido e Bruto tomaram uma decisão. Eles precisavam abandonar o cerco e sair da Espanha Citerior rapidamente. Escolheram fugir na mesma noite em que decidiram, então, sem tempo para fazer os preparativos, a fuga foi um completo caos. Pouco antes do amanhecer, os legionários pegaram tudo o que podiam carregar e rumaram para o território romano, deixando para trás os feridos e os doentes. Contapiando que estes suplicavam aos seus companheiros que os levassem consigo e que não os abandonassem à sua sorte. Mas se algum legionário decidisse ajudar, os centuriões e tribunos militares, digamos que os ajudavam a mudar de opinião, de forma que nada atrasasse a fuga. Com a chegada do amanhecer, os Váxios descobriram que os romanos estavam se retirando. Então, os habitantes de Palântia saíram em massa para executar os moribundos que haviam ficado no acampamento. Rapidamente espalharam a notícia de que o exército romano estava fugindo. Então, muitas guerrilhas se esforçaram para hostilizar o exército romano durante toda a sua retirada. Mais um fracasso para Roma. Assim que a notícia chegou ao Senado, Lépido foi chamado para Roma e não foram realizadas mais campanhas pelo resto do ano. Lépido foi multado com uma alta soma de dinheiro por ter desobedecido ao Senado. No ano 136 a.C., o cônsul Lúcio Fúrio Filo foi enviado para a Hispania Citerior, enquanto Júnior Bruto, novamente com o cargo de procônsul, continuou na ulterior. Tal como narrei no vídeo anterior, Mancino, cônsul na Hispania Citerior, antes de Lépido, foi declarado culpado de humilhar Roma e foi enviado para a Citerior para ser entregue aos numantinos. Fúrio Filo o levou nu diante dos muros de Numância, mas seus habitantes recusaram até mesmo tocá-lo. Então Mancino sobreviveu e foi enviado de volta a Roma, tendo perdido, no entanto, a cidadania romana. No que diz respeito a batalhas e campanhas, este ano foi pacífico. Fúrio Filo não queria se arriscar a atacar Numância ou Palantia, pois seus predecessores haviam sido derrotados e humilhados, algo que provavelmente também aconteceria com ele. No ano 135 a.C., Quinto Calpurnio Pisão foi enviado com o cargo de cônsul para a Hispania Citerior,
enquanto Júnior Bruto permaneceu como procônsul na ulterior. A guerra numantina havia sido retomada ao considerar o Senado o Tratado de Paz como inadmissível. Por isso, a missão de Calpurnio era tomar Numância, mas, querendo evitar um fracasso diante de seus muros, ele decidiu se dirigir para tomar Palância. Chegando perto de Palância, ele repensou, pois a cidade havia resistido à campanha de Lépido 2 anos antes. O cônsul contentou-se em saquear e devastar o território de Axel, sem fazer nenhuma tentativa de tomar alguma cidade importante. Por fim, ele se retirou para passar o restante do ano em seus quartéis de inverno. Pelo comportamento dos últimos cônsules e procônsules, bem como do Senado, podemos verificar como a resistência dos numantinos estava afetando a moral e a convicção dos romanos. Já se passaram 2 anos em que Numância nem sequer foi atacada por medo de um fracasso. Mas agora os romanos também não ousam atacar cidades menos importantes como Palantia. A obsessão dos numantinos na defesa da cidade se tornou um símbolo de resistência na península, assim como foi Viriato lutando pela liberdade e independência de seu povo. Roma precisava acabar com Numância o mais rápido possível. Novamente, assim como Viriato, tudo tem um fim no final. O povo romano já estava cansado das guerras na Espanha, então decidiram enviar para tomar Numância o melhor general que a República Romana tinha à disposição naquele momento. Um general que havia lutado contra os cartagineses e os havia derrotado, assim como seu avô havia feito 80 anos antes. Seu nome, Públio Cornélio Escipião Emiliano. Ano 135 a.C., Calpurnio Pisão era o cônsul da Espanha Citerior, com a missão de tomar Numância. No entanto, Calpurnio decidiu não atacar a fortaleza por medo de fracassar como seus predecessores e se dedicou a devastar as proximidades de Palantia para finalmente passar o inverno em seus quartéis de Hispania Citerior. O povo romano estava cansado de tantas derrotas. Haviam sido milhares, dezenas de milhares, os legionários que haviam morrido lutando contra as tribos de Hispania nas sucessivas guerras que haviam ocorrido. Primeiro foram Indíbio e suas constantes rebeliões. Posteriormente, invasões lusitanas culminaram com Viriato conquistando o controle de quase toda a Hispânia ulterior. 2 guerras celtíberas ocorreram e agora a terceira estava em andamento. Hispania era uma constante hemorragia e Roma havia dito chega. Estava decidida a cauterizar a ferida. Públio Cornélio Escipião Emiliano, o general que havia tomado a cidade de Cartago, neto do célebre Escipião, o africano. Foi eleito cônsul no ano 134 a.C., mas havia um problema. Escipião, segundo a lei, era muito jovem para ser cônsul, então o Senado teve que suspender temporariamente essa lei. A única coisa que importava era tomar Numância. Curiosamente, Escipião não formou nenhum exército com os cidadãos inscritos no serviço militar, mas reuniu voluntários, amigos e soldados de cidades aliadas de Roma que queriam lutar ao seu lado. Tal era a sua fama que ele não teve que obrigar ninguém a lutar. Partiu com 4.000 homens para a Hispania, onde o exército estava estacionado na província. Lá ele encontrou um exército ocioso, indisciplinado e dado aos luxos e banalidades. Nesse momento, Escipião entendeu por que Numância ainda não havia caído. Ele expulsou todos os adivinhos, comerciantes e prostitutas do acampamento militar, ao mesmo tempo que proibiu os soldados de carregar qualquer objeto supérfluo, como joias, amuletos ou até dados para jogar. Os legionários só podiam levar um espeto, uma panela de bronze e uma única xícara. A dieta consistiria apenas em carne assada ou cozida. Por último, proibiu o uso de camas, sendo ele o primeiro a se deitar sobre um leito de grama. Decretou uma rotina diária de treinamento muito exigente. Todos os dias realizavam uma marcha a pé de vários quilômetros, com todo o peso da armadura, com ordem expressa de não usar cavalos mais que para os feridos. Todos os dias construíam um acampamento, cavavam suas trincheiras e levantavam seus muros. Escipião supervisionava tudo, e quando dava o visto bom, ordenava a sua demolição e retomavam a marcha para alcançar outra planície na qual repetiriam o mesmo. Após várias semanas, quando acreditou que o exército estava em condições, decidiu iniciar a marcha em direção a Numância.
No entanto, seu objetivo ainda não era assaltar a cidade, mas devastar os campos e as terras de todos os aliados dos numantinos. Escipião decidiu manter seu exército unido, em vez de enviar batedores ou dispersá-lo, como seus predecessores haviam feito. Durante semanas, devastaram todo o território dos celtíberos, colheram as colheitas, mataram os animais e tudo o que não podiam carregar, empilhavam e ateavam fogo. Os romanos também atacaram os povoados e fizeram seus habitantes fugirem. Era uma amostra do que Roma iria fazer com todos os povos da península que se opusessem. O tempo de hesitações havia terminado. Quando Celtibéria estava devastada e Numância já dependia de seus vizinhos, Escipião rumou para Palantia, em território Vaxel. Após devastar tudo em seu caminho, chegaram a uma planície próxima a Parantia, chamada Coplânio. Os romanos encontraram um enorme campo de trigo, aparentemente indefeso e ainda não colhido. Os legionários começaram a colher o trigo, sabendo que com todos esses suprimentos, teriam o suficiente para muitos dias. De repente, soaram gritos de alarme e do meio do trigo surgiram vastos armados que se lançaram sobre os romanos. Dos bosques adjacentes apareceram mais guerreiros, e pela retaguarda romana chegou um exército inimigo de tamanho médio. Haviam sido cercados. Felizmente para o exército romano, Escipião manteve todos os homens juntos, então eles seriam capazes de enfrentar o inimigo. Escipião ordenou sua cavalaria para limpar a retaguarda enquanto sua infantaria recuava em formação, lutando contra o inimigo. Conseguiram se salvar, mas foram obrigados a deixar os suprimentos para trás, então tiveram que viajar à noite para evitar o calor e a sede, e cavar poços todos os dias para encontrar água potável. Escipião quase se juntou à longa lista de generais que perderam na Hispania. Como diria Júlio César quase 100 anos depois, a sorte está lançada. Escipião havia treinado ao máximo seu exército, devastado a Celtibéria e parte do território Axeu. Por isso, era hora de tomar Numância. O cerco de Numância merece um vídeo só para ele, pois foi uma demonstração de engenho e tecnologia romana nunca antes vista. Na minha opinião pessoal, é comparável ao cerco de Alésia por Júlio César. Então, vou narrar o cerco agora, mas sem entrar muito em detalhes. Para conhecer o cerco detalhadamente, acesse o link na descrição do vídeo. Esta frase será verdadeira 2 semanas após a publicação deste episódio. Escipião queria render a cidade por fome, não por combate. Ele estabeleceu 2 acampamentos principais perto de Numância e, em seguida, ordenou a construção de 7 fortes ao redor da cidade. Ele uniu esses fortes com trincheiras e paliçadas, para que houvesse um muro contínuo em torno da cidadela. Ele também solicitou tropas às tribos aliadas, e estas, temerosas ao ver a devastação da Celtibéria, enviaram o que o cônsul pedia. Quando os numantinos realizavam uma saída, os romanos rapidamente se concentravam naquele ponto para repeli-los. O desespero começava a se espalhar entre os numantinos, mas o cerco não era perfeito. Um líder numantino chamado Retógenes conseguiu escapar e chegar ao território aliado, mas estes recusaram ajudá-lo por medo de represálias. Apenas uma cidade, Lutia, decidiu ajudar os numantinos, mas antes mesmo de reunirem seus homens, Escipião já estava às suas portas com parte do exército. A cidade entregou aos romanos aqueles que apoiavam a luta contra Roma e Escipião cortou-lhes as mãos. Após desmantelar a revolta, os romanos retomaram o cerco a Numância. Durante os dias seguintes, os numantinos haviam esgotado seus víveres e começaram a comer todos os animais da cidade. Quando todos foram comidos, eles enviaram uma comitiva a Escipião para acordar uma rendição honrosa. Escipião recusou qualquer rendição honrosa. Ele só aceitaria a rendição incondicional da cidade. A comitiva retornou à cidade de mãos vazias, e ao contar o que aconteceu, foram assassinados pelos próprios numantinos de pura raiva. O tempo passava e já não restava nenhum fio de grama na cidade, nem um cachorro, nem um rato, nada com o que se alimentar. Decididos a manter alto sua honra e reputação de guerreiros, recusaram-se a se ajoelhar perante Roma. Por isso começaram a comer peles cozidas, como as que se encontravam nos escudos e no calçado.
Quando não restaram peles, o canibalismo se espalhou pela cidade e começaram a comer os mortos e os doentes. Finalmente, desesperados e exaustos, decidiram se ajoelhar perante Roma, mas uma grande parte dos numantinos decidiu se suicidar antes de se render à República. Aqueles que se apresentaram perante Roma tinham um aspecto péssimo, sujos, com feridas por todo o lado e com as roupas em farrapos. Escipião aceitou a rendição e destruiu completamente Numância. Numância, antes queimada pelas chamas do que vencida pelas armas. A Terceira Guerra Celtíbera, também conhecida como Guerra Numantina, havia terminado. 134 anos antes de Cristo, lusitanos. Viriato morreu. Celtíberos. Numância caiu. Hispanos, toda tentativa de resistência ao invasor na península foi derrotada. Hispânia finalmente será romana. Ou não? Bem, a verdade é que não. Ainda há muitas campanhas a serem preparadas, muitas batalhas a serem travadas, milhares, dezenas de milhares de cadáveres cobrirão os campos e o sangue regará cada canto desta terra antes que os povos hispânicos sejam finalmente submetidos ao poder de Roma. Infelizmente, desde a queda de Numância até a Guerra de Sertório, tudo está muito mal documentado por dois motivos. Apiano, que vocês já sabem que é o historiador que uso para me documentar, reduz consideravelmente este período a apenas 2 páginas, cobrindo com elas meio século de história. Por outro lado, não podemos considerar os escritos de Tito Livio sobre esta época, pois esses volumes se perderam com o passar dos anos. Então, como já aconteceu mais de uma vez, tentarei criar um relato coeso, organizado e verossímil. Vamos lá. Após a queda de Numância, Roma expandiu a Hispânia Citerior e enviou 10 senadores para organizar os territórios conquistados nos últimos anos. Durante os anos seguintes, sabe-se que houve algumas batalhas e campanhas na península, pois alguns pretores ou cônsules desses anos voltavam da Hispânia e celebravam um triunfo para o que era necessário ter acabado com pelo menos 5.000 inimigos. A falta de dados nos dá um respiro no ano 121 a.C. As Baleares não haviam recebido quase nenhuma atenção de Roma, por isso estas ilhas foram se enchendo de malfeitores, bandidos e, o mais importante, de piratas. Esses homens geralmente não eram nativos, mas vinham de outras terras como a Sardenha e o sul da Gália, algo parecido com o que aconteceria no Caribe em mais de 1.500 anos. Essa pirataria afetava o comércio e impedia a livre circulação de pessoas dentro da República, então era necessário eliminar esses piratas. Para a tarefa, o cônsul Quinto Cecílio Metelo preparou uma frota e rumou para as ilhas. Como já vimos no Top 5 Tribos Severas, cujo link deixo aqui em cima caso ainda não tenha visto, os fundibulários baleares eram tremendamente precisos e temidos no Mediterrâneo. De fato, eram tão precisos e letais que podiam perfurar os cascos dos barcos romanos, causando entradas de água. Para evitar isso, Quinto Metelo ordenou que seus barcos fossem revestidos com peles, para assim amortecer as pedradas e evitar que as tábuas do casco se quebrassem. A campanha durou pouco e concluiu com a tomada de Maiorca, onde foram instalados 3.000 veteranos licenciados, aos quais foram dadas terras para que as trabalhassem. Por enquanto, a pirataria havia desaparecido, embora fosse algo recorrente ao longo da história de Roma. No ano 114 a.C., apareceram novamente diversas bandos de salteadores lusitanos que ameaçavam a paz na Espanha ulterior. Eram bandos independentes, por isso não representavam um grave perigo. Caio Mário, com o cargo de proprietário, foi o encarregado de acabar com esses bandos. Sim, o próprio Caio Mário, o reformador das legiões romanas. Se o nome não lhe é familiar, confira o link acima para descobrir o que foram essas reformas. Agora vou me afastar um pouco da Hispania para poder dar contexto ao que está por vir. No ano 120 a.C., os símbrios provavelmente emigraram da província de Jutlândia devido a uma catástrofe natural que desencadeou uma forte subida do nível do mar, inundando suas terras. Podiam ser celtas, germânicos ou até mesmo uma mistura de ambos.
emigraram para o sul, unindo-se aos teutões durante a marcha e juntos, no dia 6 de outubro do ano 106 a.C., esmagaram os exércitos consulares na Batalha de Aráusio junto ao Ródano. Por acasos da vida, um dos sobreviventes da batalha foi Quinto Sertório, a quem conheceremos muito profundamente mais adiante. A coalizão de símbrios e teutões poderia ter invadido a Itália, mas se separaram, dando tempo a Caio Mário, eleito por 5 anos seguidos, para preparar as legiões e derrotar o invasor. Nós seguiremos os símbrios, que cruzaram os Pirineus e se dedicaram a saquear os povoados e arrasar os campos. Não atacaram cidade murada, pois careciam da preparação necessária. Devastaram a metade norte da Hispania Citerior, mas cometeram um erro, invadiram até o Tibéria. E é que os celtíberos, ao verem que eram invadidos pelos símbrios, montaram um exército e enfrentaram, derrotando-os e obrigando os invasores a se retirarem e fugirem pelos Pirineus. É curioso porque se criou uma espécie de círculo de vitórias e derrotas. Os romanos derrotaram os celtíberos. Estes derrotaram os símbrios, que por sua vez derrotaram os romanos. Os símbrios se reuniram novamente com os teutões e a coalizão foi derrotada e desintegrada após sucessivas vitórias por parte de Caio Mário, que desde então foi considerado o terceiro fundador de Roma. No ano 98 a.C., Tito Dídio, com o cargo de cônsul, foi enviado à Hispania para sufocar uma revolta dos arévacos, acabando com cerca de 20.000 inimigos logo após chegar à província. A estadia de Tito Dídio continuou até o ano 93 a.C., já com o cargo de procônsul, momento em que retornou a Roma para celebrar um triunfo por suas campanhas. O cônsul teve algumas ideias brilhantes, como por exemplo, após uma batalha com os arévacos, recolheu metade dos cadáveres romanos sob o abrigo da noite. Quando os arévacos chegaram no dia seguinte para fazer o mesmo com os seus, viram que seus mortos eram mais do que o dobro dos romanos. Então, pensando que a derrota de seu povo estava assegurada, aceitaram a paz. Embora o cônsul em alguns momentos tenha se tornado tão severo quanto Galba ou Craso, devastando tudo em seu caminho. Por exemplo, quando tomou a cidade de Termes, simplesmente obrigou seus habitantes a viver em uma planície sem muralhas. Enquanto um exemplo de sua personalidade sanguinária chega com a cidade de Colenda, quando tomou a cidade após 9 meses de cerco, vendeu todos os seus habitantes como escravos, incluindo as crianças. Aproveitando que a cidade havia ficado deserta, entre aspas, ofereceu-a a uma tribo próxima, que se dedicava a saquear a província romana. O acordo era, ele dava a cidade a eles e eles paravam de atacar os romanos. Quando os membros da tribo vieram para se registrar e assim poder viver em sua nova cidade, Tito Tíbio os cercou e os matou a facadas, novamente incluindo crianças. A revolta foi sufocada e Tito Tíbio voltou a Roma para celebrar uma vitória. Por sua vez, no ano 96 a.C., Públio Licínio Craso foi enviado com o cargo de procônsul para a Hispania Ulterior, onde lutou contra novos levantamentos lusitanos que buscavam se libertar do poder romano, mas novamente eram bandos independentes. No ano 93 a.C., pouco depois da partida de Tito Didio, Caio Valério Flaco foi enviado com o cargo de procônsul para a Hispania Citerior para sufocar uma nova revolta celtíbera. Lá, ele matou mais de 20.000 celtíberos e com isso deu início a um novo período de paz na península, até a aparição em cena de um homem brilhante e carismático, de um homem caolho, querido pelas tribos da Ibéria. Seu nome Quinto Sertório. No ano 82 a.C., Sertório partiu para a Hispânia Citerior para assumir o cargo de propretor, mas no caminho, Sila colocou seu nome na lista de inimigos públicos, então se alguém assassinasse Sertório, ficaria totalmente impune. Além disso, Sila destituiu Sertório do cargo e em seu lugar nomeou Valério Flaco. Mas Sertório recusou-se a ceder ao bando de Sila, por isso recusou-se a entregar suas tropas e continuou sua marcha. O habitual era desembarcar em Ampúrias, mas o porto estava bloqueado pelas tropas de Valério, por isso decidiu cruzar uma passagem montanhosa dos Pirineus. Lá ele foi chantageado por uma tribo íbera, os Ceretanos, que pediram dinheiro para deixá-lo passar.
Sertório não hesitou nem por um instante, pois o que ele precisava era de tempo, não de dinheiro, pois Sila havia enviado Caio Ânio com um exército para caçá-lo. Sertório pagou o pedágio, cruzou os Pirineus e deixou Salinator, um de seus oficiais, no comando de 6.000 homens para defender a passagem e impedir que Ânio pudesse cruzar e tornar as coisas mais difíceis na Hispania. Sertório conhecia seus atos. Defender uma passagem montanhosa é uma tarefa muito fácil, mesmo contra um inimigo numericamente superior, como já foi comprovado, por exemplo, na Batalha das Termópilas. Pouco depois de Sertório partir, Salinator foi assassinado por seus próprios homens, que haviam sido subornados por Caio Ânio, permitindo que este último pudesse cruzar os Pirineus e unir suas forças às de Vareiro Flaco, sem sofrer nenhum atraso. Claro, de repente Sertório se viu com 3.000 homens tendo que enfrentar uma força exageradamente superior, por isso fugiu para se refugiar em Cartagonova, decidido a jogar na defensiva. Mas uma vez lá, ele pensou melhor e decidiu fugir para a África. A partir deste momento, Sertório viverá aventuras dignas das lendas gregas de Troia e a Ilíada. Em primeiro lugar, Sertório desembarcou na Líbia, mas imediatamente foram atacados por nativos. Lá, os populares ponderaram se valia a pena lutar contra os nativos ou se era melhor partir e procurar um lugar onde fossem melhor recebidos. Finalmente, Sertório decidiu que o melhor era sair do lugar, então os romanos voltaram a embarcar e retornaram à Hispania. Chegaram à costa sul da península e, após desembarcar, foram atacados novamente, embora desta vez pelos Optimates. Sertório voltou a embarcar seus homens e dirigiu-se às Baleares. Lá, ele se aliou aos piratas e juntos tomaram a ilha de Ibiza. Lembremos que os piratas haviam sido expulsos das ilhas muitos anos atrás por Quinto Metelo. Sertório estabeleceu sua base de operações em Ibiza, com a ideia de poder coordenar ataques à península a partir de lá, já que uma ilha é uma posição difícil de conquistar. Mas a paz durou pouco, pois Ânio enviou uma frota de triremes com uma legião para acabar com ele. Sertório enfrentou um dilema. Ele poderia esperar que os Optimates desembarcassem e assim ter uma batalha campal na qual ele era um grande estrategista. Embora estivesse claramente em desvantagem e não pudesse contar com a ajuda dos piratas em terra, pois eles não tinham nem a preparação nem a intenção de combater legionários em campo aberto. A outra opção consistia em unir suas forças às dos piratas e juntos partirem com sua própria frota para enfrentar os Optimates no mar. Os piratas eram mais habilidosos que os legionários lutando no convés, então ele teria esse ponto a seu favor. Além disso, os navios piratas eram muito mais manobráveis que os triremes romanos, então eles poderiam reforçar rapidamente qualquer ponto fraco da frente. Sertório optou pela segunda opção, e a frota composta por piratas e populares partiu de Ibiza ao encontro dos Otimatos. No entanto, uma tempestade atingiu ambas as frotas quando estavam indo para a batalha, causando estragos, principalmente na armada popular, que perdeu quase metade de suas forças. Quando 10 dias depois a tempestade acalmou, os populares fugiram da área em direção ao oeste, com a intenção de se afastar o máximo possível dos Otimatos e sua frota. Atravessaram o estreito e desembarcaram na foz do Guadalquivir. Lá, alguns marinheiros contaram histórias de umas ilhas idílicas no Atlântico, um paraíso na terra onde ele poderia passar o resto de seus dias, sem as complicações e as dificuldades típicas da guerra. Essas ilhas eram provavelmente as Ilhas Canárias. Quase convenceram Sertório, embora ele finalmente decidiu que a vida pacífica não combinava com ele, que preferia a adrenalina de a guerra e a vida militar. Então ele embarcou seus homens e cruzou o estreito novamente, decidido a não se render. Dessa vez, eles desembarcaram na Mauritânia e participaram de uma disputa dinástica, lutando contra Ascales, que era o pretendente de Sila ao trono. O ditador, ao saber que Sertório estava na Mauritânia, enviou um exército de legionários sob o comando de Patiano para acabar com ele. Mas Sertório, brilhante estrategista, foi quem saiu vitorioso e matou o próprio Paciano. Ascales se refugiou em Tingis, atual Tanger,
e foi submetido a um cerco por parte de Sertório e seus aliados mauritanos. Tins finalmente caiu e a disputa dinástica chegou ao fim. Sertório havia alcançado sua primeira vitória desde a morte de Caio Mário e seu nome foi conhecido pelas terras próximas, as terras da Hispania. No ano 80 a.C., uma embaixada lusitana chegou à Mauritânia, solicitando uma entrevista com Sertório. Esses homens, atraídos pela fama e prestígio de Sertório, pediram que ele retornasse à península e os libertasse da opressão do governador da Hispania ulterior. 10 dias depois, Sertório aceitou e, no comando de 2.600 legionários e 700 líbios, embarcou e rumou para a Hispania, com a intenção de tomar as províncias, independentemente de sua clara inferioridade numérica. Ano 80 a.C. Sertório partiu da África rumo à Hispania com 2.600 infantes e 700 líbios. No caminho, sua frota foi interceptada pelo general Aurélio Cota, perto de Tarifa. Realmente não se sabe se o confronto ocorreu a caminho da Hispania ou dias depois de chegar. O fato é que a frota de Optimate foi derrotada e Sertório conseguiu sua primeira vitória em sua nova vida como líder hispano-romano. Sertório conhecia muito bem os hispânicos e sabia de sua devoção religiosa, então decidiu se aproveitar disso para ganhar seu apoio. Um camponês deu a ele uma corça branca recém-nascida, de um branco puro, e era tão dócil que seguia Sertório para todos os lugares, sem se assustar com os gritos e ruídos típicos do exército. Sertório disse a seus homens e aliados que era Artemisa quem lhe havia dado a corça, pois o cervo é o animal que a representa. Sertório, quando recebia informações de seus espiões sobre ataques inimigos iminentes, dizia que a corça havia sussurrado para ele, convencendo os aliados de que os deuses o apoiavam. Os lusitanos, convencidos, entregaram-lhe 4.000 guerreiros e 700 cavaleiros para a luta contra Sila. Sertório decidiu que deveria colher vitórias rápidas antes que mais reforços chegassem à península. Por isso, partiu ao encontro do pretor desse ano da Hispania ulterior, Lúcio Fufídio, que se encontrava com seus homens perto do rio Betis. Enfrentou-o e o derrotou, tornando-se assim dono de parte da Hispania ulterior. Depois ele se retirou para a Lusitânia. Lá, ele decidiu começar a treinar seus aliados como se fossem legiões romanas, para lhes dar disciplina, moral e experiência, com o objetivo de poder enfrentar Sila em batalha aberta em algum momento. No ano 79 a.C., Sila enviou Quinto Cecílio Metelo Pio, um de seus homens de confiança, como proprietário da Hispania ulterior, no comando de 2 legiões. Pouco depois de chegar, ele se dirigiu para Cóbriga, uma cidade partidária de Sertório. Não se sabe exatamente onde estava, pois é identificado com a atual Lagos, e ao mesmo tempo com algumas ruínas próximas à atual Carrión de los Condes. Como ele era o pretor da Hispania ulterior, vamos supor que seja a atual Lagos. Por sua vez, o proprietário da Hispânia Citerior, Marco Domício Calvino, marchou paralelo ao Tejo em direção ao esconderijo dos rebeldes. Sertório estava treinando seus aliados, mas eles ainda não estavam prontos, e além disso estavam em clara inferioridade numérica. Então ele decidiu emular Viriato e iniciar uma guerra de guerrilhas. Ele enviou Lúcio Hirtulelo, um de seus oficiais, para deter Calvino, a quem derrotou e hostilizou durante seu retorno à Espanha Citerior. Por sua vez, a grande rede de espiões de Sertório permitia-lhe saber a todo momento as intenções dos Optimates. De fato, Plutarco narra que quando um tribuno militar perguntou a Metelo sobre suas intenções, ele respondeu: "Se acreditasse que minha túnica sabe, eu a tiraria e a jogaria no fogo." No entanto, essa prevenção foi inútil, pois Sertório descobriu os planos de Metelo. O Optimate pretendia cortar o fornecimento de água da Cóbriga para que se rendessem pela sede. Para chegar rápido, ele pegou rações apenas para 5 dias, pois sem água, a cidade se renderia em 2. Arrow. Sertório comprou 2.000 odres ou vasos cheios de água e os levou para a cidade antes da chegada de Metelo. Quando o Optimate chegou e percebeu que a cidade resistiria, enviou uma legião para buscar suprimentos e manter o cerco.
Esta legião foi emboscada por Sertório em um desfiladeiro, e a maioria foi assassinada ou capturada. Depois de derrotado, Metelo decidiu encerrar o cerco e recuar para território aliado. A guerra começava bem para Sertório. Metelo decidiu lutar defensivamente por um tempo, pois o tempo inicialmente jogava a seu favor. Reforçou a fronteira com a Lusitânia, construindo fortes de onde poderia deter invasões. Destaca-se o de Medellín, que posteriormente se tornaria uma colônia e daria origem à atual Medellín. O acampamento também servia como base para atacar a Lusitânia. Sertório fundou seu próprio senado. A ideia de Sertório era criar uma espécie de Roma paralela, até que pudesse retornar à verdadeira. Aproveitando o forte sentimento anti-romano da região de Celtibéria, ele se apropriou de parte da Espanha citerior, tomando cidades como Calagurris e Ilerda, atuais Calahorra e Lérida, e estabeleceu em Huesca sua base de operações. Foi lá também onde criou uma escola para os filhos dos líderes das principais tribos de Hispania. Isso tinha uma dupla intenção. Em primeiro lugar, buscava romanizar a península e se congraçar com os nativos, o que lhe daria tropas com as quais enfrentar Sila. Mas, por outro lado, essas crianças também eram reféns, de forma que as tribos não se revoltariam contra Sertório, pois era quem controlava seus herdeiros. De qualquer forma, essa academia deu muita cultura e sabedoria aos estudantes. Ensinou-lhes conhecimentos que não poderiam ter adquirido em suas casas, além de ensiná-los a falar e escrever em latim e grego. Sertório nomeou governadores nas diferentes regiões que possuía e se nomeou procônsul. Além disso, reduziu consideravelmente os impostos para todos os habitantes de seus territórios, o que o tornou ainda mais popular entre os hispânicos. Com um território já consolidado e instituições mais ou menos definidas, ele pôde treinar e equipar seus aliados ao mais puro estilo romano, com armas, escudos e proteções de alta qualidade. Mas a guerra civil não continuava apenas na Hispânia. Um general, Lépido, havia se rebelado contra o Senado. Não vou me aprofundar nisso porque não é o objetivo do vídeo. Simplesmente direi que sua rebelião terminou com 53 coortes, mais de 20.000 legionários contrários a Sila e comandados por Marco Perperna, habitando na Sardenha. Era tal a fama de Sertório que, no ano 78 a.C., Perperna abandonou a ilha com seus homens e partiu para a Hispania para poder unir forças com Sertório e, juntos, terem mais possibilidades de dobrar Sila e vencer os Optimates. Perperna não tinha o carisma nem a inteligência de Sertório, mas se recusava a obedecer suas ordens. Preferia ir por conta própria. No entanto, devido à pressão de seus homens, finalmente se colocou a serviço de Sertório. E era agora, com um exército de 60.000 infantaria e 8.000 cavaleiros, que Sertório se tornou um grave problema, um novo viriato ao qual ninguém queria enfrentar. Ninguém, exceto um jovem general com uma carreira militar impecável. Seu nome Pompeu o Grande. Hispania novamente lutava por sua liberdade. Ano 78 a.C., Sertório, com seus inimigos acuados, partiu em direção a Caraca, uma cidade localizada nas proximidades do rio Tajunha que resistia ao seu poder. Seus habitantes se refugiaram em uma colina elevada, cheia de cavernas, cujas saídas todas voltadas para o norte. A entrada para as cavernas era praticamente impenetrável, já que poucos homens poderiam defender o acesso sem problemas, devido à íngreme subida e à exposição dos assaltantes. Sabendo que um assalto direto seria um massacre e possivelmente terminaria em fracasso, Sertório percorreu o local a cavalo. Verificou que não poderiam construir uma rampa porque a qualidade da terra era péssima. Desfazia-se em cinzas levadas pelo vento. Segundo relata Plutarco, Sertório não encontrou nenhuma outra entrada para as cavernas, mas observou que um redemoinho levantava um punhado de areia e a elevava até a altura das cavernas. E então teve uma ideia. Ordenou aos seus homens que começassem a acumular essa terra na face norte da colina, que é para onde as cavernas olhavam. Assim passaram o dia, acumulando mais e mais terra, sob as zombarias dos rebeldes que sabiam que essa terra não serviria para fazer uma rampa. No dia seguinte, o vento voltou a soprar e novamente surgiu um redemoinho de poeira ao lado do aterro.
Nesse momento, os romanos começaram a correr e trotar sobre a terra que haviam acumulado no dia anterior. O pequeno redemoinho foi se alimentando de mais e mais poeira, até que começou a entrar pelas cavernas e inundar tudo. Como era a única entrada para a caverna, não havia ventilação e os rebeldes começaram a tossir e sufocar. Finalmente, eles se renderam. No ano 76 a.C., Pompeu entrou na Espanha Citerior com 30.000 homens e seguiu para Valência. Sertório enviou Irtuleio para hostilizar Metelo na Ulterior e Perperna para deter Pompeu na linha do Ebro. A ambos ele havia dado instruções muito claras. Nada de enfrentar o grosso do exército inimigo em campo aberto, sempre escaramuças ou batalhas seguras. Spoiler, eles ignoraram seu conselho. Perpenna não foi habilidoso e Pompeu escapou dele e conseguiu cruzar o Ebro por um ponto mal defendido, continuando em direção a Valência. Sua intenção era tomar toda a costa e impedir que Sertório tivesse acesso ao Mediterrâneo. Ele evitou Tarraco, mas tomou Sagunto e continuou marchando para o sul. Aqui vou destacar algo que agora não tem importância, mas que terá quando virmos a Segunda Guerra Civil. Nos territórios que Pompeu controlava, começou a criar uma rede de clientes que garantisse que os habitantes eram leais apenas a ele. Veremos futuramente as consequências. Agora vamos continuar com Sertório. E é que Sertório assumiu o comando do exército e partiu pessoalmente para deter Pompeu, decidindo apresentar batalha nas proximidades de Lauro. Não se sabe onde essa cidade estava localizada, mas não deveria estar muito longe de Valência. E aqui ocorreu a Batalha de Lauro. Esta batalha me parece bastante interessante, pois mostra o engenho desertório em seu máximo esplendor, bem como a primeira derrota de Pompeu, até então considerado invencível. É por isso que farei um vídeo exclusivo desta batalha. Vou resumir rapidamente. Pompeu fracassou estrondosamente. De seus 30.000 homens, perdeu 10.000, assim como todo o seu comboio de suprimentos. À noite, Pompeu retirou-se do acampamento, perdendo outros 5.000 homens, neste caso aliados, que havia deixado defendendo sua retaguarda. A cidade de Lauro, vendo que Pompeu havia perdido, se rendeu a Sertório. Ele poupou a vida de seus habitantes, mas incendiou a cidade como punição por terem se oposto ao seu poder. Enquanto isso, Irtuleio, na Espanha Ulterior, desobedeceu a Sertório e enfrentou em inferioridade numérica a Metelo em campo aberto, nas proximidades de Itálica, ao sul da atual Santiponce, em Sevilha. Metelo venceu e o exército de Irtuleio teve que fugir para o território lusitano leal a Sertório. No entanto, Metelo o perseguiu e finalmente acabou com ele nas proximidades da atual Segóvia. O exército inteiro de Irtuleio sumiu. E é aqui que as coisas começaram a mudar para Sertório, que até agora havia colhido vitória após vitória. Embora seja verdade que ele permanecia praticamente invencível, um território tão extenso precisa além de um exército e de um general. E se os outros oficiais não forem habilidosos, a guerra se perde. No ano 75 a.C., aproveitando que Sertório estava pelo centro da península, Pompeu tentou novamente tomar Valência. Defendendo Valência, estava Perpenna, que enfrentou Pompeu sem hesitar novamente, desobedecendo às indicações de Sertório para evitar uma batalha em grande escala. Desta vez, Pompeu realmente se levantou com a vitória e acabou com a vida de 10.000 guerreiros. Perpenna se retirou com os sobreviventes de seu exército, mas o dano já estava feito. Roma podia repor tropas quase sem limite. Sertório não. Pompeu, confiante por sua vitória, decidiu enfrentar Sertório novamente. Avançou com seus homens para as posições de Sertório, sem esperar que os reforços de Metelo chegassem da Hispânia Ulterior e chegassem por mar a Citerior em breve. Sertório precisava lutar o mais rápido possível para enfrentar apenas o exército de Pompeu e não dois ao mesmo tempo. Por isso, ele foi ao encontro de Pompeu. Houve uma batalha em Sucro ao lado do Juca. Sertório ordenou o ataque ao cair da tarde,
e até a noite, ambos os exércitos estavam lutando. Sertório teve cerca de 3.000 baixas, enquanto Pompeu teve cerca de 6.000. No dia seguinte, Sertório formou seus homens em ordem de batalha, mas viu ao longe que Metelo chegava à área com seus homens, então mudou de ideia e retirou seu exército para um território seguro. Uma vez que Sertório partiu, Perpenna decidiu apresentar batalha nas proximidades de Arce, atual Sagunto. Novamente foi derrotado, perdendo cerca de 5.000 homens para as tropas de Metelo e Pompeu. Com esta batalha terminaram as campanhas daquele ano, com Sertório vendo como seus generais perdiam batalhas, como suas forças iam se reduzindo lentamente, mas inexoravelmente. Os cilanos haviam decidido mudar sua tática e Sertório se via cada vez mais e mais acuado. Ano 74 a.C., Sertório precisava urgentemente de reforços, e para conseguir isso, fez um pacto com Mitrídates, rei do Reino Ponto, a entrega de 3.000 talentos de prata e 40 navios a Sertório, em troca de que este lhe enviasse assessores militares. Lembremos que Mitrídates havia sido o estopim da Primeira Guerra Civil Romana, ou pelo menos a causa pela qual esta estourou. Se você quer conhecer a Primeira Guerra Civil Romana, clique no link que está na parte superior da tela. Bem, e já que estamos aqui, você pode aproveitar para se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Assim, você não perderá nenhum capítulo da nossa história. Vou fazer uma observação que já fiz várias vezes no canal. A história é escrita pelos vencedores e os dados podem não ser totalmente verdadeiros. Nas campanhas de Sertório, vi várias fontes que se contradizem, o número de tropas, uma resolução de cercos como o de Calagurris, que veremos mais tarde. O que quero dizer é que, novamente, vou fazer um relato que, na minha opinião, seja plausível, baseando-me em várias das fontes disponíveis. E agora continuemos. Por sua parte, Pompeu pediu, ou até mesmo poderíamos dizer exigiu, ao senador romano o envio de tropas, dinheiro, grão, armas e equipamento para seus homens. O Senado acedeu e Pompeu e Metelo receberam o que haviam solicitado. A superioridade numérica dos cilanos era esmagadora, mas ainda assim decidiram evitar ter batalhas em campo aberto para não perder tropas se não fosse necessário. Em vez disso, decidiram encurralar Sertório e seus fiéis pouco a pouco. Era como emular a estratégia que Roma seguiu para vencer Viriato. Metelo tomou a cidade de Bíbilis, perto do atual Calataiúde. Por sua vez, Pompeu tomou a cidade de Calca e rumou para Palantia. Aqui ele sitiou a cidade e, através de túneis, derrubou as muralhas. Justo antes de lançar o cerco, Sertório chegou para resgatar a cidade e desafiou o exército cilano para uma batalha. Pompeu, temendo ficar preso entre as tropas de Sertório e os defensores da cidade, recuou, renunciando a tomar Palantia. Pompeu então se dirigiu a Calagurris, onde uniu suas forças às de Metelo. Juntos eles sitiaram a cidade. Enquanto isso, Sertório ajudou Palantia a reconstruir as muralhas, e quando as obras foram finalizadas, ele partiu para Calagurris. Ele chegou e em batalha conseguiu eliminar 3.000 inimigos. Metelo e Pompeu decidiram abandonar o cerco e se retiraram para território amigo para passar o inverno. Pompeu foi para a Gália, enquanto Metelo foi para a Hispania Ulterior, onde foi recebido com vivas pelos seus habitantes, que já estavam bastante romanizados. Apesar de que toda vez que Sertório entrava em batalha conseguia a vitória, ele não podia estar em todas as frentes ao mesmo tempo, e seus generais não possuíam suas capacidades de comando. Seu território estava diminuindo cada vez mais, e as desavenças entre seus oficiais aumentavam. Os romanos o acusavam de ter se barbarizado, pois sempre levava uma escolta de guerreiros celtíberos, enquanto os nativos reclamavam que eles queriam se livrar do jugo romano, não trocar Sila por Sertório. E então, parte dos nativos começou a abandonar Sertório, declarando-se neutros ou favoráveis a Sila. Em 73 a.C., Tarraco caiu diante de Pompeu enquanto Metelo também avançava como um rolo compressor.
No ano 72 a.C., Sertório, cansado de ser abandonado pelos hispânicos, executou alguns dos estudantes de sua academia de Osca, enquanto outros foram vendidos como escravos. Neste ponto, Sertório começou a perder a cabeça e seu temperamento se tornou mais sanguinário, agressivo e frugal. Ele se rendeu a festas frequentes e os conspiradores aproveitaram para agir. Perpena, que nunca havia aceitado que Sertório estivesse acima dele, organizou um banquete em sua vila, ao qual convidou Sertório. Uma vez que Sertório ficou bêbado, Perpena e seus apoiadores executaram Sertório e seus seguidores. A rebelião de Sertório havia terminado em uma única noite, embora a guerra continuasse. E aqui temos uma nova semelhança com Viriato. Ambos foram mortos por seus próprios subordinados. Perpena assumiu o comando de todos os territórios rebeldes, mas os hispânicos o abandonaram em massa, pois confiavam apenas em Sertório. Perpena, confiando em suas habilidades de comando, enfrentou Pompeu em campo aberto e foi destroçado. Eu vou dar minha opinião pessoal aqui. Eu realmente não sei o que Perpena estava pensando, se toda vez que liderava o exército em batalha ele perdia. Enfim, ele era o único líder restante da rebelião. Após a batalha, as tropas de Pompeu encontraram Perpena escondido em uns arbustos e o levaram até Pompeu, que, para evitar que a guerra civil continuasse, o executou. E agora sim, a Primeira Guerra Civil Romana havia terminado 10 anos após estourar. Metelo retornou à Itália e celebrou uma vitória, enquanto Pompeu permaneceu na península sufocando os últimos redutos de resistência, entre os quais se destacou Calagurris. Segundo Plutarco, o cerco desta cidade foi do nível de Numância em termos da obstinação de seus defensores em não se renderem. A cidade caiu e todos os focos de resistência se apagaram. Com isso, Roma ampliou seus territórios na península. Pompeu mostrou-se agora afável e conciliador, aumentando sua rede de clientes. Os bascos, que de uma forma ou de outra eram partidários de Sila, basicamente para que os celtíberos fossem punidos, começaram a ser romanizados de forma pacífica por Pompeu. Ele também fundou novas cidades como Pompaelo, que atualmente é Pamplona. Os cônsules daquele ano apresentaram uma lei para que Pompeu pudesse conceder a cidadania romana a quem considerasse apropriado. Pompeu usou habilmente esta lei para atrair mais apoiadores para o seu lado, de forma que a rede de clientes que ele havia criado na Espanha era uma enorme teia de aranha que pegava todos. De acordo com Plutarco, Pompeu era um péssimo orador, mas compensava isso no campo de batalha e sendo extremamente popular entre os cidadãos da República. O fato de ter criado uma rede de clientes tão grande na Espanha se mostraria muito útil 20 anos mais tarde. Quero apontar algo em relação ao mapa. Como vocês veem, de uma só vez, anexei todos os povos do norte, exceto os galaicos, astures e cântabros, à República Romana. Isso ocorre porque não se sabe quando foram anexados. Afinal, não se sabe nem de longe o lugar exato das fronteiras de Roma na Espanha. As fronteiras que vocês veem nos vídeos são estimativas minhas, baseadas nas informações que existem daquela época. Antes das guerras cântabras, esses povos já faziam parte de Roma de uma forma ou de outra, então eles já foram anexados. Para ser honesto, é verdade que em 38 a.C., ocorreu a Batalha de Andagoste, mas realmente foi algo em pequena escala e também não se sabe se fazia parte de uma campanha de conquista. Se alguém souber com total clareza quando esses povos passaram a fazer parte de Roma, por favor me envie um e-mail com argumentos e estou disposto a aceitar meu erro no próximo vídeo. E agora vamos continuar. Parecia que tudo estava tranquilo e que finalmente haveria paz na península, mas isso era apenas a calmaria que precede a tempestade, pois 3 anos depois, o homem mais conhecido da história de Roma chegaria à Hispania para começar seu cursus honorum. Seu nome, Caio Júlio César. Ano 69 a.C., Júlio César conseguiu o cargo de questor, a partir do qual iria escalando postos no cursus honorum.
Se você quer saber o que é o Cursus Honorum Romano, clique no link que aparece na parte superior da tela. César foi destinado à Hispania Ulterior para realizar suas funções de questor. Entre outras, ele deveria administrar a justiça e manter a contabilidade da província, o que incluía os pagamentos do exército. Aproveitou seu período no cargo para criar uma rede de clientes, assim como Pompeu havia feito anos antes, com o objetivo de que essas pessoas o ajudassem no futuro. César viajou para Gades, onde ocorreu uma anedota diante da estátua de Alexandre, o Grande, que estava lá. Disse que César, ao ver a estátua, disse: "Na minha idade, Alexandre, o Grande, já havia conquistado o mundo, enquanto eu ainda não fiz nada de proveitoso." Vale ressaltar que César estava indo o mais rápido que podia, pois estava assumindo cargos na idade mínima necessária. Em nenhum caso ele poderia ter emulado Alexandre, pois as leis romanas o impediam. Nesta mesma cidade, César conheceu Lúcio Cornélio Balbo. Eles se tornaram muito amigos, e a carreira deste último não pararia de subir graças à sua amizade com César. Mas não vamos nos antecipar aos acontecimentos. Júlio César voltou a Roma e prosseguiu sua carreira política. Durante esses anos, a história da península está ligada a Júlio César, por isso veremos saltos temporais na cronologia, e é que agora mesmo não havia altercações importantes na Hispania, ou pelo menos isso pensavam os romanos e os próprios hispânicos. Todos menos Júlio César. Foi no ano 61 a.C. quando César retornou à Hispania, agora com o cargo de propretor. Lá ele encontrou 20 coortes, às quais adicionou outras 10, recrutadas entre a população hispânica, ajudado por Lúcio Cornélio Balbo, que agora era o oficial-chefe de engenheiros. Júlio César estava com um comando independente em uma terra que ainda não havia sido completamente conquistada. Além disso, César estava endividado até não poder mais, então ele precisava urgentemente de um butim para pagar seus credores. Por outro lado, César queria chegar ao cargo de cônsul no ano 59 a.C. Para isso, ele precisava ganhar o povo de Roma. E o que mais agradava ao povo romano? As celebrações e as vitórias. Ele já havia realizado celebrações e jogos, então o que restava era dar uma vitória à República e celebrar um triunfo pelas ruas de Roma, de forma que o povo pudesse aclamá-lo e nas votações para cônsul, sua candidatura fosse assegurada. O proprietário iniciou a repressão das bandas de bandidos que habitavam as províncias romanizadas, mas isso não bastava para obter a vitória. Ele precisava de algo mais. Ele precisava de uma guerra, um inimigo humilhado e novas terras anexadas à República. Com isso em mente, ele partiu para o território lusitano e ordenou aos povos que ainda habitavam as montanhas que descessem para as planícies e vivessem nas cidades. Como esperado, os lusitanos recusaram categoricamente. César já tinha seu casus belli. César declarou guerra aos lusitanos insubmissos a Roma. E bem, já que estamos, o que diz lusitanos, diz galaicos e tudo o que encontrar pelo caminho? Agora veremos. Os lusitanos mal puderam enfrentar as 30 coortes de César, que somavam no total cerca de 15.000 soldados. Eles decidiram se afastar de Roma e fugir para o norte, um território pouco explorado pelos romanos. Lembram-se de quem foi? Sim, Décimo Júnio Bruto Galaico, o homem que invadiu a Galaécia pela primeira vez. Se não viu o vídeo, recomendo. O link está na parte superior da tela. E por que não? Você também pode aproveitar para curtir o vídeo e se inscrever para se juntar à guarda hispânica e não perder nenhum vídeo. Vamos continuar. César perseguiu os lusitanos até o Douro, mas não parou e continuou para o norte, enfrentando agora lusitanos e galaicos. Não há registro de que em território peninsular Júlio César encontrou muita resistência. Os legionários saquearam o território e obtiveram um grande butim, o que permitiu a César pagar parte de suas dívidas. No entanto, parte de seus inimigos embarcou e fugiu para uma ilha do Atlântico, provavelmente as Ilhas Berlengas, que temos aqui. Embora eu deva destacar que não se sabe 100% se este era o seu destino. O fato é que César enviou um primeiro assalto à ilha em pequenos barcos,
mas devido à forte ondulação, muitos barcos naufragaram e os que conseguiram chegar foram presa dos hispanos. César, enfurecido, mandou trazer uma frota de guerra de Gades, graças novamente à ajuda de Balbo. Embarcou seus homens e dirigiu-se pessoalmente à ilha. Os hispânicos não puderam agora deter as legiões e foram esmagados. Aproveitando que já tinha o exército embarcado, rumou para Brigantium, atual Betanzos, na Corunha. Os galaicos, ao verem chegar os navios de guerra cheios de legionários, renderam-se imediatamente, reconhecendo a soberania da República Romana, com o que estas terras ficaram anexadas a Roma. Por outro lado, os galaicos pagaram uma importante soma a César, o que lhe permitiu pagar ainda mais dívidas. Esta campanha deu-lhe muito prestígio, pois ele levou as legiões ao fim do mundo conhecido, o Finisterra. Por estas vitórias, seus soldados o aclamaram com uma poderosa palavra, Imperator, o que lhe permitia solicitar um triunfo com muitas garantias de ser concedido. Também não foi só guerra. César, membro dos populares, introduziu leis de acordo. A mais importante foi que os credores poderiam confiscar apenas 2/3 dos rendimentos anuais de seus devedores, de forma que ainda lhes restasse 1/3 para sobreviver. Isso nos faz pensar que anteriormente havia ocasiões em que todos os rendimentos eram confiscados, deixando o devedor sem dinheiro para passar o ano. Após terminar seu mandato, César partiu para Roma, onde buscaria ser nomeado cônsul e não retornaria à Hispania até muitos anos depois, em plena Segunda Guerra Civil Romana. Roma acabou de ter 3 guerras civis seguidas, por isso perdeu ímpeto em relação às conquistas externas. Ou pelo menos é isso que alguém poderia pensar. No entanto, Octaviano havia tomado as terras de Ilíria e Dalmácia pouco antes da Quarta Guerra Civil. Por isso, os inimigos do agora Império continuavam temendo as legiões. Eu recomendo fortemente que você assista aos vídeos da Terceira e Quarta Guerra Civil Romana, antes de continuar, para que assim você entenda o contexto histórico do que vai acontecer. Aqui está o link para a Terceira Guerra Civil Romana. Durante as 2 últimas guerras civis, a Hispania se manteve à margem. No entanto, Roma logo voltou sua atenção para a península. O que acontece, ou parece ser, é que as tribos submetidas a Roma eram atacadas e assediadas pelas tribos que tinham ao norte, daí que Roma sempre tivesse um casus belli pronto. Agora isso nos chega de fontes romanas, então julguem vocês mesmos a sua veracidade. Como eu sempre digo, a história é escrita pelos vencedores. Disse que os astures e cantabros realizavam incursões no território dos Váxios, os Autrigones e os Turmógos. Portanto, como narra Dion Casio no ano 29 a.C., Estatílio Octauro é enviado como procônsul à Hispania para retaliar os nortistas. O autor diz que o procônsul subjugou os Vaxéios, cântabros e astures. Mas, como sustenta o autor contemporâneo Javier Negrete, isso é inconsistente. Os vácios estavam recebendo ataques para já terem sido subjugados a Roma, então não poderiam ser subjugados novamente. O procônsul certamente subjugou algum reduto váxeo de resistência. O que está claro é que Tauro não subjugou nem os cântabros nem os astures, pois senão teriam ocorrido as subsequentes guerras astur-cântabras. O problema é que não se sabe nada sobre suas campanhas. Calvísio Sabino comemorou um triunfo por suas campanhas na Hispania também naquele ano, mas também não se sabe nada. 2 anos depois, em 27 a.C., Sexto Apuleio comemorou um triunfo também por suas vitórias na Hispania, mas também não se sabe nada. O problema é que os livros que presumivelmente narram esses anos, os de Lívio, se perderam. O caso é que era importante acabar de tomar este território, pois permitiria eliminar uma fronteira, já que se chegaria ao Mar Cantábrico, com o que se poderia enviar mais tropas para o resto das fronteiras do Império. A propósito, você está inscrito? Não? Então corre, inscreva-se e junte-se à Guarda Hispânica para não perder nenhum vídeo. E já que estamos aqui, vou aproveitar para lembrar que você pode começar seu próprio cursus honorum na Guarda Hispânica, passando a fazer parte do nosso Senado, simplesmente tornando-se um patrono do canal. Eu e a Guarda Completa agradecemos.
No ano 27 a.C., o Augusto disse basta. Reuniu 6 legiões e atravessou a Gália, chegou a Tarraco e no 1º de janeiro do ano 26 a.C. celebrou sua investidura como cônsul, o que era apenas um mero teatro, pois era a 8ª vez que assumia esse cargo. Ao chegar à primavera, iniciou a campanha que culminaria na conquista da Hispania. Remontou o Ebro com suas 6 legiões. Dirigiu-se a Segisama, atual Cessamon, em Burgos, e estabeleceu lá sua base de operações. Nesse momento, dividiu seu exército em 2. 3 legiões ficaram sob o comando de Públio Carísio, governador da Espanha ulterior, que marchou para combater contra os Astures. Octaviano ficou no comando de outras 3 legiões, que avançaram para o norte para combater contra os cântabros. São 2 campanhas diferentes, então vamos vê-las um pouco de forma paralela. Octávio, ou Octaviano, dividiu ainda mais o seu exército, dispondo 3 colunas de marcha apoiadas por auxiliares. Isso se deve basicamente ao terreno acidentado, que impedia grandes movimentos de tropas. Os cântabros agiram como o resto dos povos da Hispania, com guerrilhas. Eles constantemente hostilizavam os romanos, preparando emboscadas nas terras montanhosas do norte e atacando constantemente suas linhas de suprimentos. Os romanos decidiram empregar a mesma tática que usaram contra Viriato, arrasando tudo. Começaram a queimar os campos por onde passavam e a destruir os povoados que encontravam, empurrando os cântabros cada vez mais para o norte. No entanto, apesar de perderem suas posses, os cântabros não aceitaram nenhuma batalha campal, o que foi uma decisão sábia. Entre as montanhas e os ataques fugazes inimigos, o avanço romano estagnou notavelmente. Por isso, o imperador chamou outras 2 legiões para apoiá-lo. Isso sim, os reforços serviriam para realizar uma pinça. E é que as legiões Nona Hispana e Quarta Macedônica, embora não seja 100% certo que fossem essas 2, partiram da Aquitânia em uma frota e desembarcaram na costa cantábrica, especificamente em Suances, tentando pegar os cantábricos entre 2 frentes. Enquanto a coluna de Augusto avançava, desencadeou-se uma tempestade e um raio atingiu um de seus escravos, coincidentemente o que iluminava o caminho à frente deles. Octaviano tomou isso como um mau presságio e decidiu voltar para Tarraco, deixando o comando da campanha para Antistio, governador da Espanha Citerior. No ano 25 a.C., os cântabros cometeram um erro. Eles enfrentaram as tropas de Antistio em campo aberto perto da cidade de Vergida. Como na maioria das vezes em que há uma batalha campal, as tropas romanas saíram vencedoras. Os cântabros se retiraram para o norte, mais precisamente, para o Monte Míndio, cuja localização é desconhecida. Aqui, os cântabros tentavam se fortalecer para repelir um ataque frontal romano, mas Antistio simplesmente os cercou e impediu que recebessem suprimentos. Finalmente, esses cântabros se renderam por causa da fome. Antistio parecia ter subjugado os cântabros, mas... Estamos no ano 25 a.C. e eu não mencionei Corocota. Onde está? Vejamos Corocota. Este homem é mencionado apenas uma vez por Dion Casio, não aparece novamente em nenhuma crônica histórica. Aqui, ele é referido como um bandido, cuja cabeça tinha um preço alto. Hoje em dia, se fala de Corocota como se fosse alguém que tivesse unido todas as tribos cântabras sob seu comando e tivesse sido o flagelo dos romanos ao estilo de Viriato. Mas é que não há nenhuma fonte, repito, nenhuma que sustente essa ideia. Poderíamos pensar que foi eliminado da história, algo comum na história romana para não desacreditar o império. Ok, mas é que Viriato é mencionado. E ele foi uma verdadeira dor de cabeça para os romanos. E Vercingetorix, Indíbio, Espartaco, Sertório, líderes que uniram sob seu comando grande quantidade de homens de diferentes povos para enfrentar Roma. É possível que Corocota tenha unido as tribos cântabras. Como também é possível que não, que seja uma mera ferramenta nacionalista de resistência contra o invasor. Provavelmente, se os livros de Lívio não tivessem se perdido, saberíamos com certeza a realidade sobre Corocota. Mas infelizmente,
tudo sobre esta campanha é confuso e contraditório. Bem, vamos agora com os Astures. Lembremos que para tomar este território, Otaviano havia designado o governador da Hispania Ulterior, Carísio, o qual também havia dividido seu exército por motivos táticos e logísticos. Os Astures, ao observar essa manobra, também dividiram seu exército em três, com a ideia de emboscar cada uma das colunas de marcha separadamente e evitar que pudessem se ajudar mutuamente. Mas dinheiro é dinheiro. Os habitantes de Brigaetium, se eu pronunciei corretamente, cuja localização novamente é desconhecida, em troca provavelmente de uma recompensa, alertaram os romanos sobre as intenções dos Astures, o que permitiu ao governador romano salvar seu exército, embora seja verdade que sofreu um grande número de baixas. Carísio voltou a fundir seu exército e marchou sobre o bastião Astur mais importante, a fortaleza de Lância, na atual Vila Sabariego. Os romanos tomaram a cidade e os Astures foram obrigados a depor as armas. Carísio obrigou os Astures a abandonar as montanhas e se estabelecerem nas planícies, algo que já foi feito, por exemplo, com os lusitanos. Ele também estabeleceu os veteranos de suas legiões, fundando no ano 25 a.C. a cidade de Emérita Augusta. Sua familiar, sim, é a atual Mérida. Esta cidade se tornaria a principal cidade romana da Lusitânia e é a mais bem preservada de toda a Espanha. Como parecia que ambos os territórios haviam sido submetidos a Roma, Otaviano retornou à capital e fez um gesto de grande importância: fechar as portas do Templo de Jano. E por que é de grande importância? Pois porque as portas deste templo só se fechavam em tempos de paz, o que indicava as intenções de Octaviano de manter a paz por um período prolongado. O fechamento dessas portas era uma grande arma propagandística que os imperadores posteriores usariam para causar uma boa impressão entre a população romana. No entanto, Octaviano se apressou. Os ferozes guerreiros cântabros e astures ainda tinham muito a dizer antes de serem submetidos ao Império Romano. 24 a.C. Os romanos têm tropas de ocupação e pacificação no território dos astures e dos cântabros, pois apesar de se supor que a guerra já acabou, é hora de iniciar o processo de romanização desses territórios. Se você não assistiu ao vídeo anterior, o das campanhas contra essas terras lideradas pelo próprio Octaviano Augusto, clique no link que aparece na parte superior da tela. E lembre-se que você pode se inscrever no canal para se juntar à Guarda Hispânica. Continuando com a história, vale destacar que os verdadeiramente belicosos serão os cântabros. De fato, eles já participaram de outras guerras durante a conquista da Hispânia. Foram mercenários para os cartagineses durante as guerras púnicas, e uma ameaça de um exército cântabro se aproximando frustrou outra tentativa de tomar Numância. No entanto, o território mais desejado por Roma era o dos Astures, pois tinha minas importantes de ouro que chegariam a fornecer uma quantidade de 20.000 libras de ouro anuais, uma receita de grande importância para os cofres romanos. Naquele ano, o general encarregado do exército em território cântabro havia recebido uma oferta destes para lhe entregar grãos e outros suprimentos, o que aliviaria a carga logística romana. Este general era Hélio Lamia e partiu com seus homens para o local acordado para a entrega dos suprimentos. No entanto, tudo era uma armadilha cântabra. Eles emboscaram as tropas romanas e aniquilaram todo o contingente romano que ia buscar os suprimentos, retomando as hostilidades com o Império. Lamia não levou isso mas nada bem. Ordenou queimar todos os campos e todas as cidades daqueles que negassem o poder de Roma. Além disso, cortou as mãos de todos os prisioneiros que caíam em seu poder. Diante de tal demonstração de ferocidade, os cântabros depuseram as armas por 2 anos, e é que em 22 a.C., eles se rebelaram contra o governador de seu território, Carício, que supostamente estava governando sem levar em conta o bem-estar dos cântabros. Neste caso, os astures se encorajaram e seguiram seu exemplo, se levantando em armas contra Caio Fúrnio, que governava seu território.
Caio Fúrnio tinha pouca experiência em combate, mas ainda assim foi avançando pouco a pouco, tomando as fortalezas rebeldes e acabando com os contingentes de tropas astures que se colocavam à sua frente. Seguindo este método, Fúrnio conseguiu submeter novamente os astures, e agora sim, de forma definitiva, com o que as minas que mencionei antes começaram a produzir paus romanos, e o processo de romanização do território astur começou de forma definitiva. Voltando aos cântabros, temos exemplos de sua ferocidade e determinação para guerrear nos textos de Estrabão, onde menciona que as mães matavam seus filhos antes de serem feitas prisioneiras, e então elas mesmas tiravam suas próprias vidas. Ele também narra como uma criança, ao ver seus pais e irmãos acorrentados, pegou uma espada e matou todos eles, para depois se suicidar. É curioso porque parece o sentimento de Numância, só que em vez de estar confinado em uma cidade, abrangia todo um território. Segundo Dion Casio, mais do mesmo. Os cântabros, se vissem que sua fortaleza estava prestes a cair, incendiavam todas as casas, matavam o gado e em seguida se suicidavam todos juntos, seja se degolando, se jogando nas chamas ou se envenenando. Um grande cerco ocorreu no Monte Medúlio, onde os cântabros se fortificaram. Novamente, a posição deste monte é desconhecida. Os romanos, seguindo o costume já estabelecido de cercar o inimigo e rendê-lo por fome antes de realizar um ataque direto, construíram uma paliçada de 23 quilômetros de perímetro. Tempo depois, quando os cântabros perderam toda a esperança de sair vitoriosos, celebraram um grande banquete no qual consumiram todos os suprimentos que lhes restavam. Em seguida, se envenenaram usando teixo, também conhecido como a árvore dos deuses. A queda deste monte encerrou temporariamente a guerra. E é que, novamente, no ano 19 a.C., os cântabros se rebelaram novamente, só que de uma forma ligeiramente diferente. Os prisioneiros cântabros das campanhas anteriores, de alguma forma, entraram em acordo e decidiram que no dia 10 se rebelariam. E assim o fizeram. Executaram seus mestres de forma mais ou menos simultânea e retornaram correndo ao território cântabro. No caminho, espalharam a rebelião e atacaram as guarnições romanas pouco defendidas, emulando Espartaco na Itália. Augusto decidiu que já era o suficiente. Esse território já estava durando muito tempo, então ele enviou seu general mais precioso, o mais leal, Agripa. Ele chegou à Hispania, decidido a ser implacável e a acabar de uma vez por todas com as rebeliões. Assim como Escipião e Miliano fizeram para tomar Romancia, ele passou várias semanas disciplinando e colocando seus próprios homens em forma. Se você não viu esse vídeo, pode fazê-lo clicando no link que aparece na parte superior da tela. Ele os obrigou a marchar longas distâncias todos os dias, expulsou prostitutas e comerciantes de seus acampamentos, proibiu jogos de azar e puniu aqueles que não queriam se alinhar. Uma vez que acreditou estar pronto, partiu para subjugar os rebeldes. Ele guerreou contra eles em uma campanha longa e encarniçada, onde ocorreram diversas batalhas que dizimaram os cântabros, tirando-lhes definitivamente a vontade de se rebelar novamente contra Roma. Infelizmente, essa campanha também está muito mal documentada, mas esta tática é de dois gumes. Pode ser, como foi o caso, que o povo conquistado esteja tão aterrorizado que não se revolte novamente, mas também pode acontecer que o povo sinta tal ressentimento e tenha tal sede de vingança que se revoltem novamente com mais força, como aconteceu com Graco e as guerras celtibéricas, cujo vídeo você pode encontrar na parte superior da tela. Além disso, para garantir que não se rebelassem novamente, Agripa deportou parte dos sobreviventes para outras partes da Hispânia, de forma que, separados e dizimados, já não representariam um problema para o Império. E agora, senhoras e senhores, a Hispânia finalmente foi completamente subjugada por Roma. Com o fim das guerras astur-cântabras, não resta mais nenhum reduto de resistência ao Império. 2 séculos se passaram desde que os Escipiones Públio e Neo desembarcaram em Ampúrias para enfrentar as hostes cartaginesas lideradas pelos irmãos Barca. 200 anos de guerras e mais guerras, de rebeliões constantes por parte dos hispânicos,
de redutos inexpugnáveis como Numância, de líderes carismáticos como Viliato e de guerreiros ferozes como os cântabros. Esta terra viu guerras civis romanas, confrontos entre potências, invasões germânicas e, apesar de todo o sangue derramado, apesar das dezenas de milhares ou centenas de milhares de mortos ao longo desses anos, Hispania foi anexada a Roma. E tudo começou com uma cidade da minha terra, Sagunto. Há quase 2 anos e meio começamos esta jornada. Mais de 20 vídeos dedicados à conquista romana da Hispania e mais de 40 vídeos no geral no canal. No momento de escrever estas linhas, somos 5 legiões na Guarda Hispana, 30.000 inscritos. Mas tenho certeza de que quando ouvirem estas palavras, seremos mais. E agora resta decidir, senhoras e senhores, o que tratar em seguida. Pessoalmente, acredito que a etapa que vai desde o 19 a.C. até o início do Reino Visigodo tem pouco. A ver como dizer isso sem ferir sentimentos. Pouco interesse. Deixe-me explicar. A Hispânia será uma das províncias mais romanizadas e não haverá mais tantos combates como vimos até o final das guerras asturcântabras. A Hispânia será um território importante no Império Romano, sem dúvida, um território muito importante, mas que não presenciará nenhuma invasão, pois todas as suas fronteiras estão protegidas. Podemos pular para a chegada dos visigodos à Hispânia e tratar todo o reino visigodo, do qual pessoalmente não sei absolutamente nada. E talvez seja interessante aprender e divulgar sobre ele. A outra opção seria pular para 711 d.C. e a invasão muçulmana. Mas nesse caso, acredito que perderíamos o contexto histórico. Alguns não entenderiam por que é chamado de Reconquista, e alguns se renderiam à lenda negra e ao sentimento anti-espanhol, pois o que se veria é um povo cristão tomando terras muçulmanas, sem conhecer o passado. Então, o que fazemos? Lembre-se que este canal é sobre a história da Hispania. Então a série principal não pode ser sobre Roma ou outros territórios. Discutimos as guerras civis romanas e aspectos das legiões porque são coisas que afetavam o desenvolvimento da Hispânia, mas sempre mantendo o foco na península, podemos abrir outras séries para tratar imperadores romanos, não há problema. E tenha certeza de que continuaremos falando sobre temas romanos, mas cada vez com menos frequência, pois temos que dar espaço para os novos tempos. Agora, lembre-se que na Guarda Hispânica você pode entrar no Senado e fazer seu próprio cursus honorum, ou seja, você pode se tornar um patrono do canal. Se o apoio for suficiente, eu poderia tentar aumentar a frequência de vídeos e talvez sempre manter entre os vídeos mensais um que seja sobre Roma, ou por exemplo sobre um imperador como Trajano que vocês me pediram muito. Ser um patrono tem muitas vantagens, como a pulseira, o medalhão ou os vídeos em primeira pessoa como o de Júlio César. Dê-me uma oportunidade. Se você gosta do meu trabalho, dê uma olhada na página do Patreon e considere me ajudar financeiramente. Muito obrigado e, como sempre, se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Cavalheiros, força e honra!